Um dos fundadores da editora de e-books E-Galáxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico, Thiago Ferro colabora com importantes revistas como a CUT, a Piauí, a Suplemento Pernambuco, com textos sobre cultura. Em seu romance de estreia, O Pai da Menina Morta, ele narra o luto pela morte da sua filha de 8 anos de idade e é considerado um romance revelação da literatura contemporânea, pela sua narrativa não linear em linguagem experimental. E é com ele que eu converso agora. Bem-vindos à TV Bienal. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Quarta Bienal Brasil do Livro da Leitura. E a Brasília também. Conhecia a Brasília? Não, primeira vez. Gostou um pouquinho? Gostei, estava curioso e gostei. É seco, a gente está numa época muito seca, né? Deixa eu te perguntar, o seu romance recém-publicado, ele tem uma narrativa muito diferente, né? Tem um caráter experimental nela, assim. Como você criou Como foi seu processo criativo nessa criação dessa linguagem fragmentada, cheia de atravessamentos? Como foi isso? Então, essa forma experimental, como você disse, ela foi nascendo conforme eu escrevia. No início, o meu objetivo, o plano inicial era escrever na forma de um diário tradicional. Então, eu ia colocando os eventos conforme eles foram acontecendo numa sucessão de tempo. Quando eu comecei a colocar algumas memórias, já começou a complicar um pouco, porque eu tinha que colocar então nesse diário coisas de 20 anos atrás ou da infância. Então eu teria que determinar alguns anos onde essas coisas aconteciam. E algumas coisas que foram aparecendo que não eram necessariamente biográficas, como o livro não a forma diário começou a engessar um pouco a escrita. Então eu fui soltando um pouco essa forma diário e não me preocupando muito com a cronologia, que é o comum de um diário, né? Você vai seguir sempre uma narrativa do tempo, então quando você escreve um diário já na forma ficcional, você está falseando, porque você não está escrevendo naquele dia o que aconteceu naquele dia, certo? Você já está escrevendo uma coisa de um ano atrás, ou que não aconteceu, ou que você está inventando. A partir do momento que eu me dei conta disso, que eu podia escrever livremente, eu fui cada vez mais quebrando essa organização do diário e colocando coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Então aí começaram a entrar as listas, os verbetes, comentários culturais, questões de infância que não necessariamente são minhas, mas são ficcionais, referências literárias. Então o livro foi se construindo muito conforme eu escrevia. Eu não tive um plano de fazer daquela forma, vai começar dessa maneira para terminar dessa. Eu fui experimentando mesmo, então experimental, aí eu fui experimentando as formas de contar a história ou de narrar esse sentimento, esse momento pelo qual eu passei, e isso foi sendo respondido ali conforme o livro caminhava. O Pai da Menina Morta, como esse processo criativo foi deflagrado? A partir de uma crise, né? Você acessou um lugar que você foi escrever seu primeiro romance, assim. Como é que foi esse caminho e esse fluxo também? Em quanto tempo você escreveu? Quanto tempo por dia? Como é que foi essa metodologia nesse processo? Respondendo do fim para o começo, então. Tá. O método foi completamente caótico. Eu escrevi o livro em 2, 3 meses no máximo, e foi tão fragmentado e sem um projeto muito definido quanto a própria escrita. Então, se eu estivesse aqui hoje e sentasse ali, tivesse meia hora livre, eu abria o celular e escrevia um trecho desse. Então, muito do que eu estava vivendo, do que eu estava pensando naquele momento, na hora que vinha a ideia, eu já produzia o trecho. Quando eu voltava para o texto, para acertar, enfim, normalmente eu sujava mais o texto, eu deixava ele mais desconstruído ainda. Então, sempre que eu retornei ao texto para editá-lo, as partes que eram muito organizadas eu desorganizei, até alguns momentos que o livro esbarra num nonsense, em alguma coisa um pouco mais complicada de ser entendida. Então o processo foi esse, intenso, muito curto e sem um planejamento de tal hora eu vou escrever,
vou reservar essa parte do dia, vou ter uma viagem literária para produzir uma obra. Não, foram ali 3 meses, continuei trabalhando, fazendo tudo que eu sempre fiz, e nos intervalos aí, quando eu achava que tinha alguma coisa que valia a pena, eu escrevia. Para chegar no livro, depois de escrito o livro, eu percebi que, desde que minha filha morreu, escrever fez parte desse processo de luto. Então, primeiro, assim, nos primeiros dias, nos 3, 4 primeiros dias, o caso ficou público muito rapidamente, porque era uma menina de classe média, que tinha acesso a hospitais, etc, etc, e morreu de gripe da noite para o dia. Então foi uma coisa assim que chocou muita gente, tinha um surto da gripe H1N1 em São Paulo, então também muita gente ficou preocupada, o que podia fazer, como evitar, etc. Então, no dia seguinte, de repente, eu via uma print da minha página do Facebook no jornal da Record ou da Band contando o caso, sendo que eu não sou uma pessoa pública, né? Então, foi muito estranho isso. Eu não procurei dar entrevistas ou falar no caso, eu não quis tornar público, mas, por outro lado, eu usei o meu Facebook para contar a minha versão da história, porque as coisas começaram já a circular de uma forma não exata do que tinha acontecido. Então eu escrevi muitos posts contando quem era a Manu, como tinha sido, isso nos primeiros dias. 3 ou 4 meses depois eu publiquei um ensaio que saiu na revista Piauí, que foi sobre esses primeiros dias, que é um relato absolutamente não ficcional. Foi assim, eu quis descrever a realidade no cotidiano mais concreto e mais duro do que tinha acontecido. Então eu não falo do que eu estou sentindo, eu não deixo vir questões de fora, de memória no texto. É assim, fui no cartório, fiz isso, peguei o atestado, voltei. É um texto duro e real e não ficcional. E 1 ano depois, aí não saberia dizer qual foi a explicação ou qual era a intenção, mas veio a ideia de escrever um livro tratando disso, e aí tratando de uma forma que vai buscar questões subjetivas, inconscientes, sem nenhuma preocupação em realmente contar os fatos como se deram, ou ser fiel à realidade. A esposa do personagem é ficcionada, enfim, não tem ali nenhuma questão de eu vou contar a minha vida e vou tirar lições, e quem quiser ler e saber o que aconteceu está no livro. Não, é uma ficção, é um romance, que na forma literária tratou dessas questões que eu tinha vivido 1 ano antes. Então tem esse percurso aí do Facebook, do não ficcional, até chegar no romance, que é a ficção totalmente solta. Então acho que tem um percurso aí, né? E você já tem projetos novos? Tá com a ideia de escrever um novo romance? Tá com isso em mente? Estou pensando, mas ainda não é nada concreto por enquanto. Fale um pouco sobre o E-Galáxia. Então, eu trabalho na área de edição de livros já desde sempre, prestando serviços para as outras editoras, que terceirizam edição, revisão, capa, projeto gráfico, e eu e outros sócios prestávamos esse tipo de serviço. Quando a gente fundou a E-Galáxia, a ideia foi oferecer para o autor independente, para quem tem um livro, quem quer contar uma história, esses mesmos serviços de qualidade prestados para as editoras diretamente para o autor. Então a gente criou um espaço onde capistas que fazem capa para a Companhia das Letras, tradutores que traduzem para a Record, estivessem lá oferecendo serviços para o autor que gostaria de publicar e não tinha acesso ou não conhecia como se produz um livro. Então a gente criou esse ambiente de encontro, né, para o mercado editorial, e uma vez o livro editado, que cai no outro problema do autor independente, iniciante, da autopublicação, é que ele não consegue distribuir o livro. Então ele imprime 100 livros, o pacote chega na casa dele e ele não tem como vender aquilo. Ele não consegue pôr nas livrarias, ele cria um site dele, mas ninguém acessa o site, porque quem quer comprar um livro vai no site das grandes livrarias. Então, chegando o e-book, que foi em 2013, né, o livro digital, a gente percebeu que conseguia resolver essa última ponta da questão. Então a gente distribuía esse livro, que já foi bem editado, né, ele teve os serviços editoriais bem feitos, a gente conseguia distribuir para as principais lojas, Amazon, Cultura, Saraiva. Então esse autor, de repente, tinha qualidade na edição e conseguia ter o livro bem distribuído sem gastar muito, porque o preço de gráfica,
de transporte, de armazenagem, estavam fora, já que o livro era exclusivamente digital. Então o universo da Galáxia foi sempre digital e pensando nessa solução para quem quer contar uma história e não sabia muito bem como fazer. Nossa, maravilha esse projeto. E como é que você colabora com revistas maravilhosas, como a Piauí, a Cult? Como é o seu fluxo de trabalho, colaborando com essas revistas? Como é essa metodologia aí sobre como você escreve? Quando eu gosto de indicar livros para as pessoas normalmente, então quando eu leio alguma coisa que eu gosto muito e quero pensar mais a fundo aquele livro, eu acabo resenhando e eventualmente saem algumas dessas revistas. Até vai sair um texto meu agora na 451. E a gente criou também uma revista que é a Peixe Elétrico. Peixe Elétrico. Uhum. Que acho que era a sua próxima pergunta, talvez. E como foi a criação da Peixe Elétrico? Aí dentro desse ambiente da Galáxia, desse gosto por indicar livros, por escrever resenhas, por fazer a crítica, eu, junto com a Mica e com o Ricardo Lízias, criei uma revista Peixe Elétrico, que é uma revista exclusivamente digital, que tem esse propósito de ensaios críticos, contra-ideológicos, uma questão que aí é um pouco contra o fluxo mais normal do mercado em relação à cultura. E acabou sendo um espaço onde eu e o Ricardo também podemos publicar as nossas resenhas, os nossos ensaios, não só lá, né? Mas além de convidar autores estrangeiros e nacionais que a gente gosta e entende como necessários para se pensar o campo cultural, a gente acaba também publicando alguns dos nossos textos na nossa própria revista. E como você vê, como você analisa o papel das suas resenhas, da crítica em geral, assim, e qual é a postura que você tenta ter em relação às obras que você escreve? Não, a ideia, eu acho que da crítica que me interessa, pelo menos, então, para algumas pessoas interessa outro tipo e não é só a minha visão que está correta, mas o meu interesse pela crítica, por uma resenha, não é que a pessoa que está escrevendo sobre aquilo diga esse livro vale a pena ser lido ou não vale a pena ser lido, esse livro é bom ou não é bom, esse livro merece 5 estrelas ou 1 estrela. Eu acho que essas são categorias muito voltadas para o mercado, para a questão de venda do livro. Então, se o livro é bom, as pessoas vão querer comprar, então ele é bem recomendado. Eu sempre penso a crítica como uma oportunidade de, a partir de um livro, discutir-se questões do nosso mundo. Então, você lê uma ficção, você lê mesmo um livro de poesia e você sabe que, inevitavelmente, as coisas da sociedade vêm para a literatura. Por mais que a linguagem seja autônoma, por mais que tenha mecanismos próprios na literatura, ela vai estar sempre tratando de alguma forma do mundo que a cerca e que a produz. Então eu acho que o crítico tem como papel desvendar essa forma literária como um caminho para nos mostrar coisas da sociedade que a gente não consegue ver de outra forma. O senso comum, a linguagem do cotidiano, a linguagem jornalística trata de outro tipo de sensibilidade, de entendimento da sociedade. A literatura cifra na forma a sociedade e a crítica tem esse papel de nos contar o que está ali cifrado que uma leitura comum ou cotidiana nem sempre consegue enxergar. Então, um pouco a crítica à nossa revista eu entendo, aí não seria só a literatura, mas a crítica das artes plásticas, do cinema, do teatro, teria esse papel. Trazer a obra de volta para a sociedade para nos dizer do que está tratando. O que é esse mundo que alimentou essa obra de arte, esse artista, que tem um ponto definido na história. A arte não flutua acima da sociedade, ela está sendo produzida e produzindo as relações sociais. E qual dica você daria para os novos escritores? Dentro dessa sua prática, você tem alguma dica para dar para eles? Olha, eu diria para que eles escrevessem sem pensar no público. Eu, pelo menos, quando escrevi, eu não pensei em nenhum momento em quem ia ler, no sentido de querer agradar um determinado grupo, ou de não ofender outro, ou sem de achar censura, que isso né? tem limite. Eu acho que a arte, como um todo, é um campo onde vale tudo. Só dessa forma ela mexe com a nossa sensibilidade. Você não pode
querer controlar a arte ou julgar personagens como a gente faz no nosso dia a dia, né? Você julga, tem um vizinho que tem uma atitude assim, então eu julgo dessa forma, mas esse personagem num livro desagradável, corrupto, assassino, enfim, com todas as qualidades que a gente não quer numa pessoa que esteja ao nosso redor, ela é importante para a formação do nosso senso moral, porque a forma como a gente reage no dia a dia a todas as questões, a forma ética como a gente reage, ela não é calculada e pensada e estudada sempre entre duas opções. A gente tem uma sensibilidade criada com o tempo que naturalmente vai nos permitir reagir de uma forma ou de outra. E essa sensibilidade é ricamente ativada pela arte. E a arte não pode ter censura para nos ativar, para mexer com a gente, para tocar naquilo que incomoda ou naquilo que a gente não quer pensar, em questões profundas que nos dizem respeito à nossa família, que você não consegue tratar abertamente, mas que você vai encontrar ali num livro, num filme ou numa tela, e aquilo vai mexer com você e vai fazer com que você reaja de outra forma no seu dia a dia. Então acho que o autor, para fazer arte mesmo, para fazer boa literatura, ele deve esquecer o público, né? Ele escreve para ele. A escrita, a produção deve ser um fim em si próprio. Depois que o livro está pronto, aí você vai pensar em divulgar, aí faz parte do jogo, do mercado, você querer que mais pessoas leiam, que o livro seja bem editado, bem distribuído, aí está tudo certo. Faz parte informar, contar o que é aquilo. Mas quando você produz, não, ali é um momento que tem que ser, na minha opinião, pelo menos, autônomo e independente. Fale um pouco sobre a sua pesquisa. Você está pesquisando o crítico Roberto Schwarz. Em que momento que você está dessa pesquisa? Eu comecei o doutorado agora no Departamento de História da USP. Eu estou estudando um único ensaio dele, que ele escreveu em 1972, chama As Ideias Fora do Lugar. É um ensaio de 20 páginas, mas que foi decisivo na crítica literária, na sociologia, na história, não só no Brasil, mas na América Latina, nos Estados Unidos. Foi um ensaio poderoso e é poderoso até hoje. E gerou muitas polêmicas e, de alguma forma, organizou a obra desse crítico. Então eu vou estudar de acordo com uma perspectiva histórica, então que se coloca um pouco de fora